Bem-vindo ao Direito Interativo. Aqui você aprende direito de forma clara, prática e objetiva, com explicações didáticas, questões comentadas e conteúdos atualizados para concursos e estudos jurídicos em geral. Nosso objetivo é transformar temas complexos em aprendizado simples, direto e eficiente. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que está transformando a segurança pública, o mapeamento da criminalidade. Pensa só, é a ciência de pegar um monte de dados brutos que antes ficavam perdidos em planilhas e relatórios e dar vida para eles num mapa. O grande objetivo aqui é começar a enxergar padrões que antes eram totalmente invisíveis e, com isso, agir de uma forma muito mais inteligente para prevenir crimes. Vamos lá, então. Mas, afinal, o que é isso de mapear o crime? Bom, na prática, como o próprio nome diz, é criar uma representação visual de onde os crimes acontecem. É como se a gente tirasse os números de uma tabela e colocasse cada um no seu devido lugar no mapa da cidade. E a grande virada de chave está aí. Quando se faz isso, a polícia consegue parar de só reagir aos crimes que já aconteceram e começa a se antecipar, planejando as operações com base em evidências que dá para ver que são concretas. Para a gente entender esse processo do início ao fim, nossa análise vai seguir 5 passos bem simples. Primeiro, a gente vai entender esse conceito de enxergar o crime. Depois, vamos falar da matéria-prima de tudo isso, que são os dados geográficos. Em seguida, a gente conhece o motor que faz a mágica acontecer, o geoprocessamento. A partir daí, a gente vê o resultado prático, os mapas criminais. E, por último, a etapa mais importante de todas, como é que tudo isso vira ação policial de verdade, lá na rua. Então, começando pela primeira parte, mapeamento, a arte de enxergar o crime. A ideia central aqui é usar a visualização de dados como uma ferramenta estratégica, tanto para prevenir quanto para combater a criminalidade de um jeito, digamos, mais qualificado. E o objetivo principal de todo esse processo é muito claro. Não se trata só de fazer mapas bonitinhos para guardar numa gaveta, mas sim de aprender a construir e, mais importante ainda, a ler esses mapas. A meta é transformar uma simples lista de ocorrências em conhecimento tático. Isso permite tanto a prevenção, porque a gente consegue ver as áreas mais vulneráveis, quanto uma repressão qualificada, que nada mais é do que direcionar os recursos da polícia de forma muito mais precisa e eficiente. Agora vamos avançar para a nossa base. Para construir qualquer tipo de análise no espaço, a gente precisa dos ingredientes certos, né? No caso do mapeamento criminal, esses ingredientes são os dados geográficos. O conceito principal aqui é o de dados georreferenciados. O nome pode até parecer meio técnico, mas a ideia é super simples. É qualquer tipo de informação que a gente consegue conectar a um lugar específico no mapa. Um crime não é só um evento. Ele aconteceu numa rua, num bairro, num ponto exato. E para a análise funcionar, a gente precisa ter esse endereço e, claro, uma base, um mapa digital da cidade, onde a gente vai colocar esses pontos. E como é que o sistema sabe onde fica cada ponto? Simples, através da linguagem universal do espaço, que são as coordenadas geográficas. Pensa assim, a latitude, com suas linhas paralelas à linha do Equador, funciona como se fossem os andares de um prédio, dizendo para a gente o quão ao norte ou ao sul a gente está. Já a longitude, com os meridianos que vão de um polo ao outro, funciona como os apartamentos em cada andar, dizendo a nossa posição a leste ou a oeste. A combinação dessas duas coordenadas dá o endereço exato de qualquer ponto do planeta. Certo. Agora a gente já tem os dados e as suas localizações. Mas como é que a gente transforma milhares de pontinhos num mapa em informação que seja útil? É aqui que entra o motor de todo o processo, o geoprocessamento. É ele o conjunto de técnicas que vai revelar os padrões escondidos. O geoprocessamento, então, é basicamente o cérebro de toda a operação. Ele usa softwares bem específicos, tipo Sistemas de Informação Geográficas, ou GIS, para processar um volume gigante de dados. Ele não só coloca os pontos no mapa, mas também cruza informações. Por exemplo, ele pode analisar a relação entre onde os crimes acontecem e a presença de escolas, bares ou parques na mesma área. É algo que seria impossível de fazer manualmente. E o que essa análise revela pra gente? Olha, coisas muito poderosas. Dá pra ver tendências tipo um aumento de roubos de celular perto de estações de metrô, identificar padrões de comportamento, como a rota de fuga que um grupo costuma usar, apontar regiões de vulnerabilidade, como ruas mal iluminadas com mais assaltos, definir pontos estratégicos para posicionar viaturas e até comparar a sensação de insegurança dos moradores com os dados reais, para entender se o medo corresponde mesmo à realidade. Tudo isso nos leva ao produto final, os mapas criminais.
É a visualização de toda essa análise, a ferramenta que traduz dados complexos em algo que pode ser usado para tomar decisões rápidas e bem informadas. Sabe aquele ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras? Pois é, aqui ele se encaixa perfeitamente. O mapa de calor, por exemplo, que mostra a concentração de crimes, é entendido em segundos. Uma planilha com os mesmos dados levaria horas para ser interpretada. Essa visualização imediata permite que analistas e comandantes comecem a criar hipóteses na hora. Por que os crimes se concentram aqui? Será que é a falta de iluminação ou a proximidade com uma via de fuga? O mapa gera perguntas e ajuda a encontrar as respostas. Mas para um mapa comunicar a informação do jeito certo, ele precisa de alguns elementos essenciais. A legenda funciona como um dicionário, explicando o que cada cor ou símbolo significa. A escala é fundamental para a gente ter noção das distâncias reais. Sem ela, não dá para saber se 2 pontos estão a 100 metros ou 10 quilômetros um do outro. E a orientação, com a indicação do norte, nos posiciona no mundo. Sem esses 3 elementos, um mapa pode levar a interpretações muito erradas e até perigosas. Chegamos na etapa final, a parte onde tudo se conecta, da análise à ação. É aqui que todo aquele trabalho técnico de análise de dados se transforma em inteligência policial de verdade, aplicada nas ruas para proteger a população. A pergunta que vale ouro é exatamente esta: como é que um mapa, um conjunto de dados e análises, se materializa numa viatura patrulhando uma rua específica, numa hora específica? Como que a teoria vira prática? E a resposta está bem aqui, nesse esquema. O sistema de geoprocessamento analisa os fatores objetivos de cada crime, onde ele aconteceu, quando, em que dia da semana e horário, e como foi praticado. Ao cruzar essas variáveis de milhares de ocorrências, o sistema identifica o que a gente chama de zonas quentes de criminalidade, ou os EQCs. São esses hotspots, os pontos com a maior probabilidade estatística de acontecerem novos crimes, que passam a ser o foco principal das ações de patrulhamento e prevenção. Então, o ponto crucial é este. O ato de mapear o crime é, na sua essência, o processo de transformar informação que estava toda espalhada em prevenção focada. É sair da escuridão dos dados brutos para a clareza da inteligência visual. E isso permite que a segurança pública use os seus recursos de uma forma muito mais estratégica e, claro, muito mais eficaz. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação. A gente viu o poder dos mapas para a segurança. Mas pensem comigo, e se a gente aplicasse essa mesma lógica para outros desafios? Onde se concentram os surtos de uma doença? Quais bairros têm o pior acesso a escolas de qualidade? Quais áreas da cidade precisam de mais investimento em saneamento básico? O poder de enxergar padrões no espaço pode ser a chave para solucionar muitos dos nossos maiores problemas. A questão fica no ar. Se esse vídeo te ajudou, segue o canal Direito Interativo para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir, bons estudos, boa preparação, e te espero no próximo vídeo.